Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no ar aqui com mais um episódio do nosso videocast, da nossa roda de conversa da Cozinha pro Corre. Sempre uma alegria ter você aqui para compartilhar, ter essa troca de histórias com a gente, conhecendo um pouco mais da vida dos entregadores e também o que os restaurantes têm a dizer. Restaurante tem sido o nosso foco aqui nas últimas conversas. Então hoje a gente tem o prazer de receber direto de Salvador, uma das cidades que tem dos estados, né, com a melhor comida do Brasil. Então vem para cá o Caio Santiago dos Santos, do Dona Marmitaria. Que alegria receber você aqui, bem-vindo. Obrigado. Alegria toda nossa ter você por aqui. E tem também para compor nossa conversa o Rafael Soares, que é criador do Falando Delivery, que é um dos principais, né, o maior, vamos dizer assim, podcast sobre o assunto no Brasil. Uma alegria ter você por aqui, viu? Obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite aí. Espero agregar com vocês. Já está agregando, a gente já conversou a beça nos bastidores, já quase gastou toda a conversa da Cozinha pro Corre nos bastidores. E tem com a gente também, mais uma vez, o Felipe Cru, que é diretor de Relações Institucionais do iFood. Bora falar de restaurante, que é o seu assunto principal, né? Bora falar de restaurante com quem entende de restaurante e de delivery, Exatamente. Né, então, simbora para a gente começar essa conversa, conhecer um pouquinho mais da história do Caio e do Dona Marmitaria. Bora rodar a reportagem. Cara, a gente precisava encaixar melhor o negócio e em maio de 2024, maio do ano passado, no dia 21, a gente resolveu abrir a nossa marmitaria. Dona Ana Marmitaria abriu no primeiro dia com 14 pedidos no dia. Foi assim, surreal, sensacional. 2 motoboys na operação. Trabalhávamos só eu e a minha mãe, com fogão de casa. Cara, o começo foi muito difícil. Eu não tinha a estrutura que eu tenho. A gente usava o fogão de 6 bocas doméstico, né, da minha mãe, aqui na nossa operação. Eu não tinha noção de como gerir processos, não tinha noção de ficha técnica, de custo, de CMV. Eu não tinha muito conhecimento para poder gerir melhor nossa operação. Mas eu tinha muita força de vontade e um sonho para fazer acontecer. Então, esse início foi bem árduo, bem difícil mesmo. Passar por todo esse processo de ter um negócio começando é bem complicado, principalmente numa área que você não domina, numa área que você não conhece. Bem difícil mesmo. Surreal. A pandemia ela trouxe muitas notícias ruins. Foi onde eu tive o insight, a ideia de abrir um novo negócio no iFood como forma de renda extra. A gente tinha naquela época, lá em 2020, o Rei da Costela, tá? Era bem complicado, porque a gente tinha questão aqui no lockdown na minha cidade. O iFood foi um divisor de águas, ele abriu as portas para o meu negócio. 99% dos meus pedidos hoje são recebidos e feitos através da plataforma do iFood. Sou muito grato por essa parceria. Sem o iFood eu demoraria muito mais para chegar onde cheguei. Entender como o iFood funciona, o algoritmo, a estrutura de cardápio, me ajudou bastante para poder me posicionar bem na plataforma e ter sucesso nas vendas. O iFood ele é uma engrenagem facilitadora, tanto para o entregador, tanto para o parceiro, o restaurante, quanto para o cliente que precisa receber o seu pedido no conforto do seu endereço, da sua casa, do seu escritório de trabalho. Existe um diferencial gigante no iFood, que são os programas de ajuda e crescimento, né, que é a central de crescimento do iFood, que impulsionam o pequeno empreendedor, o cara que não entende muito, que está começando agora, ele precisa de suporte. E o iFood tem programas voltados para esse pequeno empreendedor, que é o iFood Decola, tem o programa de parceiros, todos os parceiros envolvidos ali no ecossistema do iFood impulsionam o pequeno restaurante a ter sucesso de vendas. E eu sinto falta disso em outros players do mercado. O iFood ele abriu portas para mim, tá? Eu não tinha ideia do tamanho que isso chegaria, não tinha ideia da estrutura que isso se tornaria hoje, mas o iFood ele abriu portas. É uma grande vitrine. Eu não tinha ideia de algoritmo, de estrutura, de cardápio, de processos, de promoções, de custo. Não tinha ideia de nada disso e não sabia também gerenciar. E com o iFood, junto com essa parceria, eu pude chegar até onde eu cheguei. 99% dos meus pedidos hoje são através da plataforma do iFood. E sem o iFood hoje, o meu crescimento demoraria muito mais para chegar onde eu cheguei. Nosso recorde no dia 31 de março foi de 644 pedidos. Todos eles através da plataforma do iFood. Isso é muito gratificante. Temos 11 mulheres na cozinha
e mais de 30 motoboys todos os dias aqui na operação, diariamente, produzindo, entregando a melhor refeição do dia no almoço. O melhor momento daqui na marmita é quando a gente vê as coisas encaixando, cara. Acho que ver o nosso negócio fluindo, tendo sucesso, dando certo, é gratificante demais. Então, o melhor momento é todo dia quando eu tenho o dom de acordar e poder trabalhar e entregar o melhor de mim para poder fazer a melhor marmita para o seu dia. Agora, Caio, a gente viu ali, né, na reportagem que a sua história tem algo muito em comum com muitas trajetórias naquele momento da pandemia, né? Você vem de uma área completamente diferente da área da gastronomia, você era da área de tecnologia, né? E a pandemia ali, você acabou entrando nesse universo meio que sem conhecer, mas foi, né? Começou tudo com Costela. Sim. A gente fundou o Rei da Costela lá em 2020, no auge da pandemia, lá em abril, quando o negócio estava sem entender realmente o que estava acontecendo. Nossa, no auge mesmo, né? Tudo começou a parar no Brasil em março, né? Caí de paraquedas. Eu era da área de tecnologia, sou formado em tecnologia da informação e caí de paraquedas nesse mundo de gastronomia. E aqui estamos nós. E conta pra gente como é que foi esse pontapé no Dona Marmitaria, porque você começa com a costela, né, que é algo de churrasco, né, mais assim esporádico, a investir de fato na alimentação do dia a dia, né, que é algo que as pessoas realmente, né, na hora do almoço, na hora da janta, é a comida que... É a comida do brasileiro, exatamente, né? a necessidade feijão, básica. Então, quando eu vi a necessidade de querer alavancar as vendas e criar um produto que tivesse mais recorrência, que fizesse sentido para o brasileiro, principalmente na minha cidade, uma cidade muito movimentada, tem grandes centros comerciais, oportunidade de vender marmita, aí a gente correu atrás e abriu a marmitaria, no início de 2024, lá em maio. E você, em 2020, né, você já conversou em algumas entrevistas, até na conversa aqui para a gente trazer a sua história, que você começou a entender de fato a plataforma agora, né, em 2024, 4 anos depois. Como é que foi como foram os desafios, essa dificuldade que você enfrentou no começo? Então, Cíntia, em 2020 eu entendia muito pouco de alavancas de vendas, de promoções, de estrutura de cardápio. Eu entendia muito pouco de iFood. Estava lá como uma forma de renda extra, não como uma forma de renda principal. Eu só vendia costela nos finais de semana e eu não aumentava meu ticket médio oferecendo um feijão tropeiro, por exemplo, que casa muito bem com a costela lá em Salvador. Então, só depois, em 2024, que eu comecei a entender as sinergias, a conectar os produtos e saber quem é meu público, o posicionamento da minha loja e oferecer o melhor para o meu cliente. Já muda até o vocabulário, né, Totalmente. Rafael, de entender e posicionamento. Tá dando uma aula aqui, já tô aprendendo aqui. Exatamente, aproveitando a profissão dele lá de formação, tecnologia da informação, já juntou ali o dia a dia uma coisa com outra e já aprendeu. Esses desafios que o Caio traz são muito comuns nos alunos que você atende ali, no pessoal que você chega perto para ajudar nesse impulsionamento também, né? Exatamente. Hoje eu me relaciono muito. O Falando Delivery, a ideia dele é democratizar esse acesso, porque em 2021 a gente percebeu que o delivery de comida era uma terra muito mais fértil à necessidade do que à oportunidade. Então, dificilmente alguém que tinha muito dinheiro em caixa abria um restaurante. Na maioria das vezes era história como a do Caio, de alguém que está ali batendo cabeça e precisa complementar a renda, fazer uma renda extra e começa a operar no delivery. E a gente percebe essa mudança e fica muito feliz quando a pessoa entra, não tem tanto conhecimento e alguns anos depois já começa a ver o seu negócio como de fato ele deve ser, que é como uma empresa, né? Como um gestor mesmo. Agora, Cru, você percebeu isso? Porque pra gente, como público, né, quem consome comida, a gente lembra muito disso, né? Na pandemia, os entregadores viraram heróis, foi realmente parecendo pra gente a explosão do delivery. Você que está por dentro dessas relações institucionais, realmente foi um boom ali? Foi quando aumentou até os números do iFood, dos restaurantes chegando, de todo mundo chegando? Excelente pergunta. Assim, a pandemia ajudou não só o iFood a amadurecer mais, como o mercado de delivery a amadurecer. Historicamente, o iFood já dobrava de tamanho ano contra ano. 15 contra 14, 16 contra 15 e assim sucessivamente. A gente entrou na pandemia fazendo 20 milhões de pedidos e passou a pandemia saindo com 60 milhões de pedidos. Então a gente deixou de dobrar de tamanho e triplicou de tamanho. Mas o que foi legal? Muitos restaurantes que atendiam o salão entraram no delivery e entraram já de forma digital. Muitos empreendedores que queriam entrar na gastronomia entraram fazendo delivery. Muitos restaurantes de shopping center, que o principal modelo de negócio era praça de alimentação, também veio para o delivery.
fornecedores de embalagem, fornecedor de software. Então o mercado inteiro evoluiu, fornecedor de insumo. O Rafa está aqui, faz embalagem para um monte de restaurante. Então tudo isso evoluiu, a qualidade da embalagem evoluiu. Você começou a personalizar, começou a ter embalagem invernizada, embalagem térmica, embalagem que você quer guardar para colecionar em casa e depois congelar o feijão, usar a embalagem do restaurante, né? Então, a pandemia ela ajudou a amadurecer o negócio como um todo. Agora, Rafael, ele falou, né, citou desse seu universo aí das embalagens. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação também com o iFood. O que o iFood tem feito para apoiar a Community Creators Academy, que faz justamente essa questão de impulsionar, de ensinar ali os posicionamentos das marcas, né, dos restaurantes nas redes, né? Mais uma das coisas aí que o iFood ajuda, né? Legal, é uma baita novidade. O iFood, eu sempre percebi ele como um incentivador do futuro, não só do mercado, mas do país, né? Hoje, quando a gente fala de iFood, indiretamente e diretamente, já movimenta mais de 0,06 do PIB brasileiro. É algo muito relevante. E o iFood sempre olha para o futuro. Esse ano a gente recebe aqui no Brasil, a Community Academy, a primeira, de fato, universidade, um campus com mais de 14 mil metros quadrados, voltado para educar esse mercado de criação de conteúdo. E não é simplesmente o criador de conteúdo que quer fazer algo viral, que é super legal, também está super em alta, sou fã, mas às vezes do profissional que, por exemplo, tem um restaurante e não sabe como se posicionar como creator, como marca, para conseguir, com uma barreira de entrada muito baixa, que é com seu celular e uma internet logada nele, produzir conteúdo que leve resultado para o restaurante. Então é mais uma vez o iFood olhando para o futuro do mercado, educando o mercado para conseguir se capacitar. É o que acontece com a gente, né? A gente é parceiro do iFood desde 2021, porque no nosso universo do restaurante, eu acho que o iFood compartilha muito com a minha visão como fornecedor de embalagem, é que o nosso sucesso só vem através do sucesso do nosso cliente. Se o restaurante tem uma taxa de mortalidade grande, automaticamente a gente perde muito. Então, se a gente pode contribuir de alguma forma, é acelerando o mercado. Tô vendo você concordar aí, né? Qual que é a sua percepção sobre o que ele está falando? O ecossistema do iFood, ele me ajudou bastante e encontrei pessoas, assim como o Rafael, que puderam contribuir de certa forma para o meu crescimento. Eu não estaria aqui hoje se não fosse o ecossistema do iFood impulsionando um pequeno restaurante. A gente fez isso de uma forma muito maravilhosa, assim como eu, outras pessoas podem se espelhar e também ter o seu sucesso. E não só como restaurante, né? Você também teve teve a passagem pela função ali de motoboy. Como é que estar nesses dois lados da operação? Então, ser motoboy é um trabalho muito difícil, assim como ser dono de negócio também, tá? São dois lados totalmente diferentes, são dois mundos totalmente diferentes. E a minha tomada de decisão em sair de uma vida sobre duas rodas é para poder construir algo mais, como é que eu posso dizer, sólido, algo mais palpável, tangível. E a gente vê que teve um crescimento, né? A gente falou aqui do crescimento dos restaurantes na plataforma, mas também dos entregadores nas ruas, né? E é algo que atrai muito as pessoas que estão querendo trabalhar para si mesmo, né? Essa flexibilidade, essa possibilidade de fazer algo ali, você sendo o seu próprio patrão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que atrai realmente esses entregadores, né, para o iFood. A gente vê que 50% da base cadastrada no iFood, que opera iFood, faz uma entrega pelo menos no mês, eles são CLTistas. Então, entende-se que a outra metade está buscando um complemento de renda. 75% quer ser operador, né, de aplicativo, trabalhar no iFood, porque ele tem autonomia de escolher a hora que ele trabalha, o dia que ele trabalha, a carga horária que ele vai ter, né? E no nosso NPS, e aí levando toda a história de pesquisa que a gente tem junto à nossa base de entregadores, mais de 70% está contente com os benefícios que o iFood traz. E está atualizado com as melhorias contínuas que o iFood vem praticando. Então agora a gente melhorou o preço do seguro de vida, a gente melhorou o preço do plano de saúde, a gente conseguiu disponibilizar a rota. Então na hora que o entregador sai da casa dele para ir trabalhar, ele pode escolher um bairro quente de pedido e nesse meio do caminho pegar um pedido e ir parar nesse destino. Ele pode sair desse bairro quente e voltar para a casa dele e carregar um pedido na direção da casa dele. Ele não sai mais batendo o bag, né? Ele vai lá e ocupa a bag dele e já começa a fazer dinheiro, produtividade no meio do caminho. Mas o que é legal? A gente vê o Caio um grande empreendedor, ou seja, estudou uma coisa, trabalha com outra coisa, se sobressaiu, né? Passando por obstáculos e etc. E isso daí vem muito do que o Rafa falou, visão de futuro, né?
Eu falei há pouco aqui que às vezes a gente pensa que vai ser o que a gente sonha, o que a gente quer. E a gente é o que a gente faz. Então você virou um dono de restaurante, um empresário, um empreendedor, porque é o que você está fazendo. E historicamente não tem nenhum outro player de gastronomia que investiu tanto em delivery, em capacitação, em apoio, em gerar material, e inclusive gerou efeitos colaterais de emprego, como o Rafa, que hoje virou um professor para você operar delivery. Né? Tem o outro Rafa, o seu xará. Tem o Felipe Russo, que esteve aqui com a gente também, ou seja, vários caras que são bons em operar delivery, que vieram desse ecossistema, estão ajudando empreendedores a se profissionalizar mais rápido, ajudando o iFood a produzir conteúdo interessante, ajudando a importar esse conteúdo que o iFood produz e colocar lá na ponta, né? Quero trazer até o Caio novamente para a conversa justamente sobre isso, né? Qual que é o papel hoje do delivery no seu negócio, né? Desde quando você começou? Queria que você trouxesse números para a gente, né? Quanto que você vende no delivery em percentual? Também quais os sabores, né? O que mais sai lá da Dona Marmitaria? Os 2 pratos mais vendidos são o frango grelhado e o estrogonofe de frango. Pratos do dia a dia, aquela comida de vó, sabe? Tem muito gosto, aquele tempero que atrai o paladar do soteropolitano. A gente começou lá em 2024, em maio, com 14 pedidos no primeiro dia. 3 meses depois, a gente já estava vendendo 100 pedidos, 6 meses depois, 200 pedidos por dia. Então, hoje a gente vende cerca de 400 a 500 pedidos todos os dias. São 11 mulheres na cozinha, mais de 40 motoboys todos os dias na nossa operação. Sensacional. E você já botou a mão na massa? Já cozinhou? Já fui muito para a operação, consegui sair da operação recentemente, não como um troféu que seja sair da operação, mas que eu possa olhar de forma mais estratégica para o futuro do meu negócio, para consolidar o que já está sendo feito de maneira saudável e melhorar o que precisa ser melhorado. Nossa, é um case total de sucesso, né? Poderia ter sido seu aluno tranquilamente. Eu acho que o Cru compartilha comigo que é uma história que é difícil de encontrar, né, Cru? Da posição que ele ocupava como entregador, de entregador ele começar a operar sem tanto conhecimento da plataforma e ter esse resultado. Até o contrário, em vez de aluno, ele pode ser professor. Exatamente. Né? Olha aí. Porque, assim, é a melhor faculdade do mundo. Fazer. Você aprendeu do jeito mais difícil. Errando, até acertar e chegar agora numa excelência, né? 500 pedidos por dia é muita coisa. Eu queria que você falasse, então, um pouco para a gente, né, Rafael, quais são as dicas que a gente pode trazer, você com a experiência com seus alunos, para quem, de fato, quer entender bem dessa operação do iFood, né? A pessoa, o restaurante, como é que ele faz para ir para frente? Legal. Eu acho que o primeiro ponto, as pessoas esperam muito uma fórmula mágica, né? E eu acho que empreendedorismo, o Caio é um exemplo disso. Não tem fórmula mágica melhor do que você ser o especialista no seu negócio. E mais do que no seu negócio, no seu cliente. Eu vou dar um exemplo simples. A gente estava conversando nos bastidores sobre o horário que você atende o seu cliente. Então, assim, se você atende o seu cliente durante o almoço dele, provavelmente a melhor experiência para ele não está 100% focada na embalagem ser bonita, mas sim na velocidade de entrega. Imagina só, a pessoa tem 1 hora de almoço e você atrasa 30 minutos. Você pode ter a melhor comida, você pode ter a melhor embalagem, você estragou o dia daquela pessoa que tinha outras coisas para fazer. Agora, se você atende ela de noite, você pode proporcionar uma experiência familiar, instagramável, que a pessoa queira ter esse ambiente de conforto e de satisfação depois de um dia cheio e cansado. E como que você sabe qual a melhor experiência que o seu cliente quer? Estudando ele. Hoje, quando você olha para o iFood, tem muita gente que olha só como canal de receber pedidos. Só que tem algumas telas lá dentro, uma inclusive é a tela de crescimento, onde você consegue ver todas as campanhas, tudo que está acontecendo na central de crescimento, e você consegue saber qual que é o horário do seu pico, qual que é o seu melhor raio de entrega, quais são os seus produtos que mais vendem, e com base nisso você construir a sua estratégia. Porque quem pode dar a melhor resposta para a gente é o nosso próprio cliente. Não tem como a gente perguntar, às vezes, para algum amigo, para alguma tia, para algum parente, sendo que a gente tem o nosso cliente para responder isso. Então, a minha melhor dica é, seja especialista no seu cliente antes de ser especialista no seu concorrente e foque muito na entrega. Delivery é entrega, né? Já é a tradução disso. Então, assim, você pode ter a melhor comida, você pode ter a melhor embalagem, o melhor marketing. Se você não fizer a comida chegar no ponto A até o ponto B, no tempo prometido para o cliente, provavelmente a primeira impressão vai ser a pior possível. Você está fazendo o caminho certo, os números dizem, né? As entregas por dia, o crescimento do seu negócio, mas o que Dona Marmitaria tem que os outros não têm? Porque é um leque imenso, né? São quantos mil restaurantes? São mais de 400 mil restaurantes transacionando pedido dentro do iFood. Você consegue chamar a atenção ali dentre 400 mil restaurantes. O que você tem de mais especial? Tempero de vó.
O tempero de vó, que no caso é a minha mãe, ela é a responsável por fazer toda a nossa linha de produção, por comandar as auxiliares de cozinha. Acho que juntando isso com a experiência de entrega que o nosso cliente precisa no horário de almoço, a gente conseguiu chegar onde chegamos. Que legal, Caio. Agora, queria saber dos benefícios do iFood, né? Quais dele que você usou, que você teve ali a necessidade de recorrer? A central de crescimento foi uma ferramenta e está sendo, inclusive, muito importante. Se a gente não tivesse as recomendações, inclusive na ajuda de tomada da decisão, como, por exemplo, se você vai de um ponto A e um ponto B e você promete entregar em 29 minutos e você não consegue cumprir esse tempo, o iFood ele te recomenda, olha, que tal aumentar mais 5 minutos nesse para que seu cliente possa ficar satisfeito. Essas e outras ferramentas também disponíveis na central de crescimento me ajudaram bastante a tomar a decisão para poder crescer o meu negócio. O que mais que a gente tem de benefícios para os restaurantes? A central de crescimento ele é um gabarito de como você deve operar. É um raio-x da sua operação. É um né? raio-x da sua operação. Né? Ela minimiza muito a margem de erro para você não brindar uma boa experiência. Mas, além disso, a gente tem a BU de Fintech, ou seja, a Maquinona, que é um produto que a gente vem acelerando bastante esse ano, que não é uma máquina de transação de cartão convencional. Ele tem um CRM embutido ali, ele tem um CRM acoplado. E isso gera ativação do restaurante dentro da base de mais de 55 milhões de usuários do iFood. Você pode criar campanhas para o seu salão, para o seu delivery, por forma de pagamento, para dia específico, para cashback para o usuário retornar ao seu estabelecimento dentro de 15 dias, 20 dias, 30 dias, reativar um usuário que faz tempo que não pede em você, né? O iFood entrou muito forte em outras verticais, usando todo o seu know-how de gastronomia, como supermercado, pet, farma, conveniência, bebida, né? E você consegue deixar o usuário mais tempo ativo dentro da base, fazer valer mais o Clube iFood, que é um programa de loyalty que a gente tem, e você consegue fazer cross dessa base de usuários para dentro do grupo de restaurantes, do grupo de mercados, do grupo de farmácias, né? E aí você brinda uma melhor experiência para as 3 principais verticais do iFood, que não é fintech, não é groceries, não é food. É o restaurante, é o usuário e é o entregador. E essa é uma operação que envolve gente, né? E aí a gente tem vivido num momento tão automatizado, né? De botões e celulares, e a gente esquece que por trás de toda essa operação, para fazer ela dar certo, a gente está falando de gente, né, Rafael? Total. As pessoas costumam usar alguns termos, eu gosto muito, mas são os termos bonitos, B2B, B2C, e qualquer negócio, hoje em dia, eu falo que é P2P, são pessoas para pessoas. Então, se você não entende de gente, você não sabe lidar com o seu time, você não sabe lidar com o seu cliente. E você não vai saber lidar nem com as próprias plataformas, de entender, se relacionar com seus fornecedores para movimentar todo esse mercado. Aproveitando que a gente está falando de gente, de educação, você perguntou para o Cru e para o Caio dos benefícios do iFood. Hoje, por exemplo, o iFood tem uma plataforma que eu acho que é muito negligenciada, que é um dos melhores programas do iFood, que chama iFood Decola. Então, hoje existe um universo de produtores de conteúdo dentro do iFood, alguns que cobram 2, 3, 4 mil reais por um curso, e essa pessoa tem curso lá dentro. E a taxa de acesso, inclusive, é muito baixa. Então, assim, novamente o iFood dando ferramentas para capacitar o ser humano para conseguir operar o negócio. E a gente falando de gente, né? Já tivemos entregadores aqui que falaram, olha, eu fui subir na chuva, cheguei lá, encontrei uma menininha vestida de coelhinho da Páscoa que queria me dar um chocolate de presente. Histórias bonitas envolvendo pessoas. Você tem alguma história assim que você lembre de alguém que recebeu a sua comida com aquele carinho e mandou uma avaliação, algum retorno assim? Eu tenho um cliente que ele começou logo nos primeiros meses e ele é nosso cliente até hoje. Ele já tem mais de 300 pedidos na loja e foi muito bem recebido o nosso contato. Olha, disse pro Caio que eu tô pedindo hoje e tal, a gente sempre manda algum brinde, alguma coisa assim, sabe? Aquela coisa bem fiel. Eu tive um cliente que também virou fã da marca. Isso é muito importante. Muito importante. Agora, né, tá aqui o Caio, outras pessoas que a gente conversou já com essa fidelidade, de fato, entendendo a força do iFood, né? Os restaurantes têm uma taxa que precisam ali ter essa negociação com o iFood para se manterem na plataforma. Eu queria que você explicasse as vantagens, né, de estar ali na plataforma com essas taxas. Eu acho que assim, o iFood é pioneiro nesse segmento. A gente nasceu com a ideia de otimizar o trabalho operacional do dono de restaurante. Como é que a gente melhora a produtividade dele, né? E a gente veio criando derivados ao longo dessa década e meia para conseguir melhorar essa produtividade. E agora a gente embarca não só o marketing digital, mas marketing offline, o meio de pagamento, o chargeback, o antifraude,
E para quem quer usar entrega do iFood, tem lá uma base de mais de 400 mil entregadores que fazem a ligação do ponto A ao ponto B, do restaurante ao consumidor final, né? Fora os modelos de AI que a gente trabalha hoje, para começar a gerar insight, retroalimentar o cara que usa o portal, o cara que está ali pegando insights, pegando que tipo de alavanca ele deveria fazer, como é que ele calcula o ROI, qual que é a efetividade dessa alavanca, para não canibalizar investimento, melhorar a produtividade dele. Para você, vale a pena, né? Tá nessa plataforma que é consolidada, essas taxas são quase irrelevantes ali no caminho. Sim. Quando você pega uma aba de desempenho, que está lá na central de crescimento, e começa a analisar promoções que, por exemplo, a campanha inteligente, o iFood Hits, que chegou em Salvador desde julho do ano passado, e você vê o retorno sobre investimento, o quanto a sua loja aparece para mais pessoas, trazendo uma alavanca importante para o seu negócio, você ficar feliz em participar de ser parceiro de uma plataforma como o iFood. Agora a gente tem, né, concorrência, outras plataformas aparecendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da percepção que você tem tido até de outros clientes, de outras pessoas que conversam com você sobre essa taxa zero para os restaurantes. Será que no fim ali não acaba quase que sendo uma cilada, aquela letrinha miúda que a gente não consegue enxergar e de repente pode ter uma reviravolta aí nessa história? Olha, Cíntia, acho que o primeiro conselho que eu dou para todo mundo quando as pessoas vêm, e aí, eu entro, não entro, o primeiro conselho é: leia o contrato antes de tudo. Esse é o primeiro, acho que melhor conselho que eu posso dar, e as pessoas estão voltando para me agradecer. É aquela política da privacidade que a gente aceita e não lê, né, quando vem, assim. Eu acho que uma coisa muito boa que vai acontecer no mercado eu fui para a China no passado, passei 20 dias estudando o mercado, conversando com o entregador, conversando com o pequeno. Eu acho que vai ser muito bom porque o mercado vai começar a ter parâmetro do que é bom e o que não é bom, né? As pessoas olham o iFood e tiram a sua própria conclusão de se ele é bom ou se ele não é. Agora eles vão ter os motivos. Eu acredito que isso vai fortalecer muito o mercado, porque o delivery vai virar cada vez mais hábito, né? Vai ser hábito das pessoas pedirem delivery porque vai ter mais barulho. Acho que o delivery vai ser mais reconhecido nacionalmente, com mídia, com divulgação. Só que o restaurante, eu falo que o mal do malandro é achar que só a mãe dele fez o filho esperto, né? O que o restaurante faz, na maioria das vezes, para conseguir trazer um cliente novo? Ele abaixa o preço no primeiro pedido e depois ele sobe. Então não adianta o restaurante ser ingênuo achando que vai ter um universo que não existe. Eu estudo o mercado de marketplaces no mundo hoje dentro da empresa de embalagens. Eu opero em mais de 8 marketplaces. Assim, quando você olha para o iFood e compara com qualquer setor de marketplace, você vê que o iFood ele pratica algo que está dentro da média global para a operação dele parar de pé. E as pessoas falam, não, mas não pode ser, o mundo não pode depender de marketplace. E aí eu faço um bate-bola muito rápido, que é quando as pessoas pensam em pedir um aplicativo de mobilidade, pedem na Uber. Quando pensam em comprar alguma coisa na internet, acessam o Mercado Livre, uma roupa na Shein, na Shopee, música no Spotify. Então o mundo ele virou um marketplace. O que eu acho que o restaurante tem que focar é em ser bom dentro do seu próprio negócio antes de querer esperar um salvador ou crucificar algum marketplace. Tem operador que está esperando vir uma plataforma e salvar o negócio dele. Plataforma nenhuma salva operador que não se dedica. Então, volto para o ponto anterior. Seja especialista no seu negócio e no seu cliente, que o seu cliente vai atrás de você onde você estiver. E quanto às taxas, é só você precificar. Mas não tem almoço grátis. Teve algumas plataformas que anunciaram taxa grátis e já começaram a rever a comunicação porque não era bem assim. Algumas outras plataformas anunciaram taxa grátis, mas você tinha ali um período que você tinha que ficar ativo, senão você pagava uma multa muito alta e mesmo se você decidisse não abrir a loja, você era punido porque sua loja tinha ficado inativa na plataforma. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa visão de um futuro maravilhoso e entender o que realmente opera no mundo. Acho que quando o brasileiro começar a olhar para o modelo de marketplace no mundo, ele vai ter mais consciência do que realmente é o jogo do marketplace. Você quer falar alguma coisa? Você chegou a ter esse contato com outras plataformas ou não? Já fui abordado por outras plataformas. Hoje sou exclusivo do iFood, tá? Consegui, inclusive, taxas melhores, condições melhores para poder continuar sendo parceiro e firmar mais ainda a nossa parceria. E sobre o que o Rafael falou, tem que ler contrato. Tem algumas letrinhas miudinhas, no final pode não fazer sentido. Aí pedir ajuda, né, de um advogado, de alguém que realmente possa interpretar, porque às vezes o juridiquês do contrato dá um... Se eu não tenho um advogado, joga em uma ferramenta de IA. ChatGPT, né? ChatGPT já vai te acusar ali os pontos. Porque, assim, a chegada de competidores, o investimento, ajuda o mercado a amadurecer, ajuda o mercado a se desenvolver, né? Não só
de forma mais rápida, mas potencializando todas as frentes, né? Potencializando a indústria, fornecedor e tudo mais. O problema é o cara entrar pensando que ele está fazendo um bom negócio e ali na frente ele tem um pênalti. Ele tem um prejuízo e não uma economia. Acaba virando um débito e não um investimento, né? Sim, e a gente está falando aqui, né, levando a conversa para um caminho de sucesso, né? Todo mundo quer dar certo, né, nos sonhos que tenta realizar, nos caminhos que vai abrindo. E você, Rafael, atende desde os grandes nomes do empreendedorismo em áreas diversas, até aquela pessoa que está começando numa portinha ali. E as pessoas que têm sucesso, o que elas têm em comum, tanto do gigante quanto desse pequeno? Boa. Quando eu entrevisto grandes marcas que têm resultados até globais, é o caso até da Oakberry, que a gente fala de uma marca com 9 anos hoje, já está presente em quase 50 países, eles são muito focados em pessoas, em gente. Eles tratam o time como se fosse família. A gente estava comentando nos bastidores o case de uma hamburgueria que é uma das maiores do Brasil, chama Just Burger, e o cara faz 1000 pedidos em uma sexta-feira, em dia de pico, só que domingo de Dia das Mães, que é o dia que mais vende, esse cara ele olha pro time dele e fala, eu vou dar folga para boa parte do time, porque meu time também tem mãe. Assim, as pessoas elas são muito focadas em pessoas mesmo, em cuidar de gente, porque o seu time nunca vai transmitir para o seu cliente uma experiência que ele não sente. Então, às vezes, você quer que seu time faça algo pelo seu cliente que você não faz por ele. E o segundo passo, que aí eu acho que já é algo mais estratégico, é ser focado na volta do cliente. Tem gente que é focado só no primeiro pedido, só em marketing para atrair. E eu aprendi que o delivery ele não é o jogo do primeiro pedido, ele é o jogo da frequência. A padaria ela não se mantém aberta por 20 anos com alguém que vai lá todo dia comprar pão pela primeira vez, e sim com a Dona Maria que todos os dias vai para lá. Então, acho que se você começar a estudar os dados que você tem dentro do seu negócio, entender quantas vezes as pessoas estão voltando, se elas estão voltando, você vai ter mais assertividade. Pô, esse prato aqui que X número de pessoas compraram, olha, uma porcentagem muito alta não voltou. Esse outro prato as pessoas voltaram. Pô, será que esse prato está chegando bem na casa do cliente? Troquei de embalagem e a minha recorrência caiu. Será que está vazando a minha embalagem? Será que a minha embalagem está mantendo a temperatura? Então, olhar para isso, para a gente ir para o último passo, que é o sucesso das grandes marcas, que é parar de olhar até para a recorrência e olhar para a frequência. Recorrência, eu só quero olhar se o cara volta todo mês. Frequência o cara volta todo mês e ele faz 3 pedidos todo mês. Como eu faço esse cara pedir comigo 6 vezes no mês? E aí você começa a crescer sua base, porque um delivery você tem um raio limitado. Diferente de uma camiseta que eu posso estar em São Paulo e mandar para Manaus, você tem a sua região. Então, cuide bem da sua região. E o Rafael começou falando sobre gente, Caio. O que tem também desse diferencial dentro da sua equipe, né? Porque você tem a sua mãe ali. Mãinha já traz um outro negócio, né? Já traz um tempero diferente. Como é que é esse seu diálogo, essa sua conexão com a equipe ali para o pessoal trabalhar feliz, né? Entregar bem? Eu tento manter como cultura um ambiente mais saudável possível e isso tanto de dentro para a cozinha quanto para fora da cozinha. Reunir 40 entregadores todos os dias não é uma tarefa tão fácil e manter a cozinha organizada com as mulheres, mantendo um turnover de saída de funcionários baixo, também é um desafio. Então, o negócio, como o Rafael estava falando, é conectar pessoas. Assim como o iFood conecta quem quer pedir uma refeição, uma coisa no pet shop, numa farmácia, com o entregador que está precisando fazer aquela grana, até mesmo como forma de renda principal ou renda extra, meu trabalho também é conectar pessoas, quem está precisando de comida, com quem precisa fazer aquele dinheiro, sabe? Com o entregador também que está ali todos os dias. E a Bahia é diferente, né, pai? O negócio lá é mais animado. Não, aí o ar é mais puro, a alegria é outra. O mar é mais calmo, lá é tudo diferente. Mas isso daí que eles falaram é a beleza do marketplace que o Rafinha estava contando, né? O marketplace junta oferta e demanda e potencializa oferta e demanda. Você vê hoje em dia negócios que foram criados para o offline, para a experiência física, como um shopping center, lançando o seu aplicativo de marketplace, onde você paga o estacionamento, onde você compra numa loja e aí você faz um cadastro e recebe um cashback para pedir ali, onde você vai almoçar e aí você tira uma foto da nota fiscal que você gastou na praça de alimentação e isso te gera pontos para você trocar por um jogo de panela, sei lá, por um vinho, por um panetone. Ou seja, essa é a beleza do marketplace. Conseguir juntar pontas que às vezes estão desencapadas. E um ponto que eu acho super importante, eu gosto de trazer essa ótica do marketplace, eu falo que a gente às vezes tem uma memória curta, né? Então, quando a nossa operação cresce, a gente desponta, a gente olha muito para as taxas que o marketplace precisa para operar. E tem uma frase que eu acho que o Cru já deve ter escutado muito ela, que às vezes
é dita de forma negativa, eu falo, essa mesma frase, essa mesma palavra, ela é positiva também, que fala assim, o iFood virou meu sócio. E aí, para mim, a beleza de você ter sócio é você ser complementar. E tem muita gente que, quando começou a operar, só sabia fazer comida, que já é algo muito bom, mas não ia fazer o negócio crescer. E aí você entra com uma plataforma que te oferece marketing, tecnologia, recurso de pagamento, entregador. Cara, agradeça por você ter um sócio, porque se você só sabia cozinhar e não sabia fazer todas essas frentes, você provavelmente não ia conseguir atingir seu cliente. Então, olha as regras do jogo e entende como que você joga dentro delas, né? Quando a gente quer olhar o copo meio vazio, as coisas sempre vão ser sempre mais difíceis. Perfeito, complementando o que o Rafael estava falando, estar dentro do ecossistema, participar do ecossistema do iFood, ele traz todos esses benefícios que você acabou de citar e principalmente o conhecimento. Aquela plataforma do iFood Decola, ela é muito pouco acessada pelo que a gente acabou de citar, e se fosse mais acessada, eu tenho certeza que outros pequenos restaurantes, assim como eu já fui, teriam muito mais um curto prazo para poder ter o seu sucesso, chegar onde eles querem chegar, o seu caminho seria mais percorrido, entendeu? E onde mais você quer chegar? Porque a gente conversou aqui, né, com o André Beleza de Goiânia, que ampliou o seu negócio, era um negócio de família, pequenininho, uma barraca na rua, hoje ele tem franquia e ampliou também para o universo de milkshake, açaí. Onde mais você, Caio e Dona Marmitaria querem chegar? Estava conversando com o Rafa agora nos bastidores, a gente vai abrir uma hamburgueria agora no próximo mês, agora já em julho, isso para poder, inclusive, reduzir o custo de mão de obra, custo fixo que a gente tem como aluguel, como outras despesas, já que eu só funciono durante o dia, por que não aproveitar os equipamentos que eu já tenho para poder monetizar também durante a noite? E a gente fala do iFood, né, desse universo do delivery, movimentar a economia do Brasil, você pensa, né, vem uma hamburgueria por aí, vem mais gente para trabalhar, vem mais empregos, né, mais pessoas para realmente fazer essa roda girar, né? Exatamente. Tem uma coisa que as pessoas falam que é o mercado está saturado de restaurante. E aí eu sempre jogo a provocação. Me fala 5 pizzarias boas da sua região. A maioria das pessoas não tem, elas param na terceira. E mesmo na terceira é assim, uma que tem a pizza boa, mas a entrega não é rápida. A outra entrega é rápida, mas a pizza não é tão boa. A outra entrega é rápida, a pizza é boa, mas não dá para postar porque a embalagem é muito feia. E hoje em dia, se não dá para postar, não é bom. Então, assim, quando a gente vai olhando esse mix, a gente vê que tem muito espaço dentro do mercado. E aí essa tendência que o Caio trouxe de multiculinária é algo muito real. Porque o restaurante ele está pagando aluguel 24 horas por dia, muitos equipamentos ali podem ser manipulados para diversas culinárias e já está pago. O time, você consegue gerar mais emprego, adicionar turno para essa galera. O entregador, que às vezes está fazendo a renda dele só no período da noite, você traz essa pessoa durante o dia, você gera mais emprego, mais renda mesmo, mais serviço para essa pessoa. Então tem uma complementariedade que no final do dia ajuda o dono de restaurante. E as pessoas dificilmente comem todo dia a mesma comida. As pessoas dificilmente não têm um problema com uma marca. A marca mais perfeita do mundo já errou com o seu cliente. Então, às vezes, ele tem a marmitaria, a gente espera que nenhum cliente nunca vá embora. Mas se um dia aconteceu alguma coisa, a comida chegou fria e o cara parou de comer na marmitaria dele, talvez ela vai comer na hamburgueria e não vai nem saber que no final do dia está indo para o mesmo lugar. Qual que é a sua nota hoje? Desculpa. Qual que é a sua nota hoje no iFood? 4.7. Uma boa nota. E o que é mais legal, ele abrindo a hamburgueria dele, como ele tem a consultoria, o pessoal consegue passar todo um gabarito, um setup, um start de como ele pode operar. Quais são os tipos de lanche que ele tem que produzir, qual que é o preço que ele pode aplicar, quais formas de pagamento, quais promoções funcionam mais com o turno da tarde, com o turno da noite, de final de semana, durante a semana. Então ele já entra com um potencial de minimizar o erro e ter sucesso na hamburgueria tão rápido quanto ele teve na marmitaria. Eu queria, só para a gente trazer aqui uma história, a gente está falando de inspiração, né, de inícios, e enfim, hoje você, Rafael, você tem uma história de começar ali como ajudante de alguma forma, e hoje você tem uma carreira que ajuda as pessoas a se impulsionarem. Conta um pouquinho dessa trajetória que obviamente é inspiradora. Legal. Bom, acho que o primeiro a contar é que em 2014 eu tentei abrir um negócio próprio com a minha esposa, um negócio de moda no Brás, então a gente tinha um material inconsignado, eu sempre trabalhei com vendas desde os meus 14 anos, e eu vim com aquilo que eu vejo que é o maior erro dos empreendedores hoje em dia. Sou bom de venda e tenho um bom produto, meu negócio vai deslanchar. E deu tudo errado, em 1 ano e meio a gente fechou o negócio, voltei para o mercado, nisso eu caí dentro de uma gráfica chamada PDV Print Embalagens como ajudante geral para atender o mercado de fast food naquela época, ainda o food truck era algo que estava muito forte, e a gente definitivamente cresceu por causa do marketplace, porque a empresa não tinha dinheiro para fazer tráfego, não tinha dinheiro para gastar com marketing. Qual que era a única forma de eu vender online se eu não consigo bancar um investimento inicial?
coloca no marketplace. E aí a gente foi para alguns marketplaces de varejo que existiam, colocamos as embalagens lá, precificado junto com a taxa do marketplace, e isso foi dando capilaridade para a gente crescer. Quando chega em 2020, eu já estava à frente da área comercial, já estava muito envolvido com marketing, experiência do cliente, a gente vê a pandemia pela frente, o boom do delivery. Então, os restaurantes precisando de embalagem para delivery, só que uma coisa muito curiosa aconteceu de 2020 para 2021. Em 2020, a gente teve uma entrada muito grande de clientes, então acho que, como a maioria dos negócios, a gente falou, nossa, a nossa empresa vai quebrar. Tudo fechou. Só que a gente esqueceu que o delivery acendeu. Então, o iFood foi um grande parceiro do mercado, criador de negócios nesse momento. As pessoas perdiam o seu emprego, pegava a rescisão, colocava a loja no iFood, começava a vender e precisava de embalagem. Em 2021, a gente percebeu uma queda muito grande de clientes recorrentes que não compravam mais embalagem com a gente. E quando o nosso time comercial ligava para saber com esses restaurantes, cara, tipo, você não está pedindo mais, você diminuiu, o que está acontecendo? Essas pessoas falavam, eu quebrei, meu movimento caiu, eu não estou indo tão bem, eu estou usando uma embalagem inferior, então por isso, e a gente falou, nosso problema não é uma gráfica concorrente, nosso problema é a educação do setor. E aí a gente entende que o delivery, que foi o que eu disse bem no comecinho do programa, é uma terra muito mais fértil à necessidade do que à oportunidade. E aí a gente lança falando de delivery como o primeiro podcast focado no mercado de delivery no Brasil, porque a gente entendeu que a comida boa, o restaurante já sabia fazer, já nasceu sabendo fazer isso, que a parte de tecnologia, o iFood já fazia bem, que a gente podia ser um intermediário no meio desse caminho para democratizar essa informação que vem de um lado e vai para o outro e ajudar o mercado a se desenvolver, porque no final do dia, quando eu ajudo na receita do bolo, com certeza uma fatia dele vem para mim. É o que a gente já falou em outros programas, né? É a coletividade, né? Entender que tem espaço para todo mundo e que você consegue auxiliar o outro a se alavancar, né? E você percebe muito isso ali no seu dia a dia, né? Que é necessário você trabalhar com várias forças, várias fontes para ir vendo o seu negócio crescer, né, Caio? A roda ela tem que girar como um todo. Você vê claramente no caso do Rafael como a pandemia ela trouxe uma força para o delivery, impactou diretamente o crescimento de pequenos restaurantes dentro da plataforma do iFood, que impactou o negócio dele, teve um boom já em 2021, aquela taxa de mortalidade de pequenos negócios foi muito grande, ou seja, ele viu a oportunidade de criar um podcast para poder falar de delivery e educar pessoas que estão começando para poder ter uma taxa de mortalidade menor. Isso que é o incrível. E lá no nosso negócio, na Dona Ana Marmitaria, a gente vê isso também, a gente consegue contribuir com a roda inteira, tá? Desde o entregador até quem está querendo receber o seu pedido quentinho, o pessoal da cozinha, os nossos fornecedores, os nossos parceiros, todo mundo fica feliz contribuindo com a sua parte. E pra gente finalizar, Cru, não basta só, como o Rafael falou, né, fazer um super bolo, um super hambúrguer, vai bombar se você não tiver toda uma estratégia por trás, né? Se você não tiver essa estratégia bem desenhada, se você não tiver consciência de como você deve operar o seu estabelecimento, é voo curto, é voo de galinha, né? Então você conseguir colocar as informações de como você vai operar, qual é a rotina dos seus colaboradores, se você vai operar no marketplace ou no full service, quais meios de pagamento você poderia adequar de acordo com o seu ticket médio, quais campanhas de marketing do iFood são mais aderentes à sua estratégia. É taxa grátis? É almoço? É jantar? É 2 por 1? É 50%? É entrar no Hits, que a gente começou lá em Salvador, né? Então, isso vai trazendo a performance para você. E é sempre um passo depois do outro. A caminhada começa por um passo. Com a sua experiência hoje, o Caio de hoje, Dona Marmitaria hoje, quando você começou olhando para trás, lá para o Rei da Costela, o que você não faria que você acabou fazendo ali no meio do caminho? Boa pergunta, boa pergunta. Com a maturidade que eu tenho hoje, eu não demoraria tanto para investir em conhecimento, tá? Principalmente na parte de gestão, de precificação, de gerir pessoas. A gente está falando de conectar pessoas aqui o tempo todo, então eu demoraria muito menos para investir em conhecimento do que eu demorei. E ele tem só 30 anos, hein, minha gente? Então tem um caminho longo pela frente. Não temos um aluno aqui, temos um professor. Exatamente. E para você, Rafael? Eu acho que o que virou a chave da minha cabeça foi entender que no final do dia não era sobre produto ou venda, e sim sobre pessoas. Eu gosto muito desse tema, porque eu acho que o melhor produto no melhor mercado com as pessoas erradas ou sendo tratadas de forma errada, ele não vai dar certo. Então, quando eu comecei a olhar para a pessoa e não para produto ou para marca, eu comecei naturalmente a ter mais resultado. Para finalizar? Acorda cedo e dorme tarde. Isso vai te trazer sucesso. Nada resiste ao trabalho duro.
Maravilha, gente. Obrigada ao Caio, obrigada ao Rafael, obrigada ao Cru mais uma vez, obrigada a você que acompanhou aqui o nosso Da Cozinha pro Corre, sempre inspirador a gente, né, eu aqui no lugar de consumidora, conhecer um pouquinho mais das histórias e agora pedindo também para a Dona Marmitaria vir para São Paulo, né, porque a gente conversou recentemente Olha aí, com o povo que vem de Goiânia, aqui, né, Salvador, Minas, aí fica difícil para a gente ficar só Pois na é. vontade. Gente, sucesso para todos nós, viu? Um Sucesso. beijo para vocês, Obrigado até pelo breve. convite. Obrigado. Beijo, até a próxima, até o próximo Da Cozinha pro Corre. Tchau, tchau.